os nossos pensamentos para a nossa reflexão da tarde de hoje, eu vou fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo número 21. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente virtual de nossa Escola Jesus Cristo, em tua santa casa, Senhor, em oração, dedicando nosso tempo ao estudo do teu Evangelho. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender a profundidade dos teus ensinamentos. Abra, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para recebermos os teus ensinamentos e para guardarmos a tua palavra em nossos corações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, nós vimos neste versículo que lemos antes da prece inicial, que quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria mãe de Jesus, ele diz essa seguinte frase: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, ele vem ao mundo para nos salvar, para nos libertar. E essa libertação, essa salvação prometida que Jesus veio para nos trazer, ela é prometida a Maria pelo próprio anjo Gabriel durante a anunciação de que ela seria a mãe de Jesus. E nós temos também essa promessa da salvação em todo o Antigo Testamento. Os profetas vêm anunciando a vinda do Salvador. Então Jesus Cristo é o nosso Salvador. E antes de nós iniciarmos o estudo da mensagem escolhida para a nossa tarde de hoje, nós vamos refletir um pouco a respeito dos conceitos de salvação. E André Luiz nos coloca de uma forma muito didática no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier, um conceito muito interessante de salvação, quando ele diz: salvação é a libertação e a preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então a salvação é uma libertação, né? A libertação e a preservação do nosso próprio espírito contra perigos de maiores males no próprio caminho, né? Então nós temos esse processo de salvação sendo um processo necessário e incondicional para o nosso processo evolutivo, né? A evolução pela qual nós precisamos passar. Então a salvação, ela consiste na nossa libertação dos nossos próprios pecados. Ela consiste em nós nos libertarmos do mal que há dentro de nós mesmos. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, Jesus diz: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, afirma Jesus, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, meus irmãos, salvar-se, segundo Jesus Cristo, é remover a trave que se encontra diante dos nossos próprios olhos, que impede, que limita a nossa própria visão. E essa trave é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, que, segundo Kardec, são a raiz de todo o mal e os empecilhos maiores à nossa própria evolução. E o que nós devemos então fazer para remover essa trave que está diante dos nossos olhos? Nós devemos buscar nos libertar desse mal que reside dentro de nós, que se chama orgulho e que se chama egoísmo. Então, a prática da caridade, a prática do bem, a prática do desprendimento são práticas que nós devemos buscar sempre para diminuir cada vez mais dentro de nós esses dois sentimentos que tanto atrasam o nosso processo evolutivo. Bom, então nós temos essa importante tarefa, né, que Jesus nos deixou, a de remover a trave que se encontra diante dos nossos olhos e nos impede de enxergar com clareza. Mas depois que essa trave já foi removida, então quando nós trabalhamos e buscamos nos libertar do nosso próprio orgulho e egoísmo, nós estamos salvos. E agora? Estamos salvos. E o que fazer depois de que nós estamos nesse processo de salvamento dos nossos próprios erros? Estamos salvos. É semelhante a um naufrágio ou uma casa que está pegando fogo e chega o socorro e consegue salvar aqueles que estavam correndo um perigo iminente. E Chico Xavier, quando foi entrevistado certa vez, ele respondeu sobre o que ele entendia a respeito da salvação. E Chico diz que, de acordo com Emmanuel, quando nós dizemos o navio foi salvo, ele foi socorrido e foi salvo. A casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiros, diz Chico. A casa foi salva para ser novamente habitada. O navio foi salvo para trabalhar. Então a salvação, ela quer dizer reequilíbrio, reestruturação da nossa vida em Cristo Jesus, para que nós possamos servir a Cristo, servindo-nos uns aos outros. Esse texto está no livro Chico Xavier, Dos Hippies aos Problemas do Mundo, que é um livro de entrevistas com Chico Xavier. E essas entrevistas são muito interessantes porque Chico sempre comenta com instruções que o próprio Emmanuel, traz para ele, que são muito valiosas para as situações mais corriqueiras do nosso dia a dia. Então, o que Chico afirma para nós nessa entrevista está em plena consonância com os ensinamentos do Cristo. Quando nós conseguimos remover a trave que está diante dos nossos olhos e impede a nossa visão, nós estamos nos habilitando a auxiliar também o nosso irmão na remoção do pequeno cisco que encontra diante dos seus olhos. Então nós abrimos mão do orgulho e do egoísmo. E aí nós começamos a enxergar o próximo com uma visão mais ampla, com uma visão mais clara. E assim nós nos tornamos capazes de ajudar aqueles que precisam de nós, de ajudar os sofredores, de ajudar os necessitados, como o exemplo do homem caído na parábola do bom samaritano, que foi estudada nos 2 últimos domingos
durante o curso da empatia e do empatizar com meu pai Flávio. Então, meus irmãos, o doutor da lei e o levita, aqueles que passaram primeiramente pelo homem ferido, eles estavam cegos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo nos deixam cegos, nos impedem de ver com clareza e não conseguiram enxergar aquele homem ferido e não tiveram empatia por ele, porque a sua visão estava comprometida, estava mascarada pelo orgulho e pelo egoísmo, que são as enormes traves que nós colocamos diante dos nossos próprios olhos. Então nós podemos entender, em parte, que o conceito de salvação como sendo a nossa libertação dos nossos próprios pecados, e que essa salvação, essa libertação, essa remoção da trave diante dos nossos olhos nos torna habilitados a auxiliar o nosso próximo. Ou seja, quando nós nos livramos do orgulho e do egoísmo, nós podemos realizar a prática da verdadeira caridade. E aí nós chegamos, então, à máxima do Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. Porque, invertendo a frase, sem salvação também não há caridade. Então nós só somos habilitados a praticar a verdadeira caridade quando estamos no caminho da salvação. Então, o que disse o anjo Gabriel a Maria, o que profetizou o anjo Gabriel a Maria quando anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a salvação do povo dos próprios pecados que habitam no interior do seu coração. Então, esse versículo 21 do Evangelho de Mateus, ele é utilizado como epígrafe para esta mensagem de Emmanuel que nós iremos estudar na tarde de hoje. E a mensagem se intitula Plataforma do Mestre, escrita por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e está no livro Vinha de Luz. Então, Emmanuel começa nos dizendo: em verdade, há 2000 anos o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. O próprio Judas Iscariotes, abrindo um parênteses, o próprio Judas Iscariotes, que conviveu com Jesus, ele acreditava que Jesus se tornaria ainda um grande líder político e que libertaria o povo das mãos do Império Romano através de uma revolução armada. Então Judas conviveu com Jesus e mesmo assim foi traído. Judas foi traído pelos seus próprios pensamentos errados e não compreendeu a verdadeira missão de Jesus, apesar de Jesus ter nos alertado tantas e tantas vezes que ele deveria passar por todo aquele martírio, por todo aquele sofrimento que ele viveu até o momento da cruz. Então Judas não compreendeu. Judas achava que Jesus deveria se levantar e deveria lutar contra o Império Romano, que ele tinha poder para isso, e de fato tinha. Jesus tinha poder para enfrentar sozinho o Império Romano. Jesus tinha exércitos de anjos que lutariam ao seu lado e enfrentariam todo aquele exército romano. Mas não era esse o seu propósito, não era essa a sua plataforma, não foi isso que ele veio deixar para nós como exemplo maior. Então Judas, como muitos outros, que achavam que Jesus seria o libertador político, Judas
cometeu esse engano e, ao perceber que ele estava enganado, né, ao perceber que ele havia cometido um erro, que Jesus não ia se levantar e lutar depois de ter sido entregue aos mestres da lei, Judas não aguentou de tanto sofrimento que se enforcou. Bom, continuando o texto de Emanuel, ele diz o seguinte: ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. São aqueles que acreditam que podem guerrear, podem incitar rebeliões, guerras em nome de Jesus. Entretanto, diz Emanuel, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar, né? E Jesus, meus irmãos, ele não é apenas o governador do nosso planeta Terra, como é um título que é dado a Jesus, né? O governador da Terra, mas ele é o Filho unigênito de Deus e, ao lado do Pai, ele é co-criador de todas as coisas. E Emanuel segue dizendo: o que ele fará do mundo redimido, nós ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. Isto é, nós não sabemos o que será feito desse mundo redimido, porque nós somos ainda muito pequenos para termos o conhecimento da amplitude dos planos de Deus. Então nós não podemos nos considerar, né, aptos a compreendermos os desígnios e os planos de Deus. A boa nova, segue Emanuel, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas mais inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Então Jesus ele não tinha intenção política nenhuma. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Então Jesus, como dissemos antes, veio nos libertar dos nossos pecados, dos nossos erros, que são todos eles formados a partir do nosso egoísmo e do nosso orgulho. O egoísmo e o orgulho, mais uma vez repetindo, são as maiores chagas da humanidade, o que mais afasta o homem de Deus. Achamo-nos até hoje em simples fase de recomeço de apostolado evangélico, diz Emanuel. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Olha que beleza, meus irmãos. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo possa purificar o mundo. Então, meus irmãos, somente Jesus Cristo pode nos ajudar a remover as nossas chagas, remover a enorme trave que se encontra diante dos nossos olhos, para que nós sejamos, de fato, capazes de auxiliar ao nosso próximo, de ajudar ao nosso irmão a remover também o cisco que encontra diante dos seus olhos. E Emanuel conclui:
o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então, cada um tem essa incumbência. Cada um de nós é um reino individual. Jesus ele veio para instaurar o reino de Deus na terra, criando condições para que esse reino de Deus pudesse ser construído no coração de cada um dos homens. Então, diz Emmanuel, o reino individual, cada qual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador. Então, cada um de nós que for capaz de aceitar a salvação de Jesus encontrará vida nova. É a promessa que Jesus nos fez, que Ele é a fonte da água viva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que quem está em Jesus está também com o Pai, que é Deus. Então não é possível nós estarmos verdadeiramente com Jesus se nós não transformamos as nossas vidas, se nós não transformamos os nossos hábitos, se nós não transformamos nossos pensamentos e nossas palavras, para estarmos verdadeiramente em Cristo, como diz Paulo, novas criaturas precisamos ser. E eu gostaria de concluir esse nosso estudo de hoje trazendo um pequeno trecho de uma outra mensagem de Emmanuel, intitulada Salvar-se, que está no livro, tão maravilhoso livro, Palavras de Vida Eterna, também psicografado por Chico Xavier. Emmanuel diz: salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Emmanuel. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar destes ensinamentos, que nós possamos aproveitar dessas palavras que nos foram confiadas, destes dons que Deus nos ofertou, desses talentos que Deus colocou à nossa disposição, que são esses ensinamentos maravilhosos que nós temos acesso, para conseguirmos transformarmos através dos ensinamentos e da palavra de Jesus. Que as palavras de Jesus possam ser libertadoras, libertando a cada um de nós dos nossos próprios erros, afastando de nós todo sentimento que não provém de Deus, para que nós possamos tirar essa enorme trave que nós mesmos colocamos diante dos nossos olhos, porque parece mais confortável, porque parece mais fácil de viver com essa trave nos olhos, sem olhar os problemas que estão à nossa volta, sem nos compadecer daqueles que sofrem à nossa volta. Porque se nós não vemos, nós também não nos comprometemos a ajudar. Então é mais cômodo viver pensando apenas em nós mesmos, como se nós fôssemos o centro de todas as coisas. Mas se tiramos essa trave que nos impede de enxergar, nós vamos observar que os nossos problemas não são nada diante dos problemas dos nossos irmãos mais sofredores. Que os nossos sofrimentos são pequenos diante de tudo que Jesus sofreu sem culpa alguma no seu caminho do Calvário. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos disse: quem quiser vir após mim,
tome a sua cruz e siga-me. Que possamos tomar, cada um de nós, a nossa própria cruz, para podermos então nos colocarmos no caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e através dele, apenas através de Jesus, nós podemos chegar a Deus. Vamos então, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tantos ensinamentos, por tantas palavras confortadoras que nos ajudam a abrir os nossos olhos, a nos libertar daquilo que nos impede de enxergar, que são o egoísmo e o orgulho que trazemos dentro de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais caridosos, a sermos mais humildes, para que possamos praticar, Senhor, a verdadeira caridade, para que possamos nos armarmos uns aos outros como o Senhor mesmo nos amou, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor, através da Tua palavra, que é a verdade. Que estas sementes, Senhor, que são as palavras do Teu Evangelho, possam cair em nossos corações e que os nossos corações possam ser terra boa para que a Tua semente possa produzir e dar frutos. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos e guarda-nos na Tua santa paz, em Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Que assim seja.